Fala pessoas, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer esse efeito super bacana de mudança de ambiente ou de mood que a gente vê no filme Coffee Run da Blender Animation. E como você já deve ter sacado aí pelo título do vídeo, vai ter duas partes e a gente vai começar criando a máscara de transição com o Dynamic Painting. Não se preocupe se você não está familiarizado com esse tipo de termo, que vai dar pra você entender na outra parte, ok? Então eu já tenho aqui esse cenário, o projeto de cenário que eu tinha começado a fazer, que vai ser o meu canvas, né, onde a pintura, o Dynamic Paint vai acontecer. Para usar o Dynamic Paint do Blender, a gente basicamente precisa de duas coisas, que é o canvas e um brush, que é o que eu vou criar nesse momento. Vou simplesmente adicionar aqui uma Icosphere e vou deixar aqui a subdivisão dela em 3, para ter um pouco mais de malha. E vou começar a setar aqui no menu de Physics Properties. Vou clicar aqui nessa opçãozinha de Dynamic Paint. E aqui a gente já vê que tem dois tipos, Canvas e Brush, é bem autoexplicativo. Esse vai ser o Canvas. E esse aqui, Dynamic Paint, vai ser o Brush. E a gente vai deixar as configurações padrão por enquanto. Só o que eu vou mudar é vir aqui, ao invés de usar o formato de Vertex, vou usar Image Sequence, que ele vai me dar uma imagem. E aqui eu vou dizer, tem essa opçãozinha de Brush Collection, eu vou dizer quais são os brushes que vão afetar esse canvas, né? Para isso eu vou ter que mover esse com o atalho M para outra collection. E eu vou chamar ela de Brush. Agora eu seleciono aqui e tudo que tiver dentro dessa collection Brush vai servir como fonte de pintura, né? Para influenciar o canvas. Agora, como eu mudei esse formato para Image Sequence, eu vou precisar também de uma UV, né, onde a imagem vai ser mapeada no modelo. Para fazer isso rapidinho, eu vou vir aqui no Workspace de UV Editing, ele já vem para o modo de edição. Vou apertar U e clicar na opção de Smart UV Project. Clico em OK, e ele faz essa UV toda picotadinha, né, ela não funciona muito bem para personagens, mas para esse tipo de cenário geométrico ele vai funcionar muito bem. Voltar para Layout. E antes de apertar aqui Bake, eu vou escolher uma pasta diferente, porque eu não quero que ele enche aqui o cache, né? Vou vir aqui. E eu tenho uma pasta para isso, aqui em TMP, Dynamic Painting. Já vou colocar aqui, ele vai substituir esses antigos que eu estava testando. E agora o que a gente tem que fazer é animar esse brush, né? Aqui, se vocês já perceberam, tem uma câmera já animada. Se eu entrar nela, ela está fazendo aqui o pan no cenário, né? E eu vou animar agora, vou ver aqui mais ou menos no frame 5. Vou diminuir a bola, colocar ela mais ou menos por aqui, onde vai entrar. Mais perto. E vou colocar um keyframe com o I, Lock Hot Scale. Agora eu vou vir aqui para o final. Vou aumentar ele bastante, porque ele vai tipo pintar o espaço da tela inteira. E vou vir aqui sempre checando a profundidade aqui para ver se ele está encostando no fundo, né? No momento que ele acabou de encostar, ele não ia pintar o fundo como a gente esperava. Então vou arrastar ele um pouco mais para cá, não tanto para ele não chegar lá tão rápido, e coloco outro keyframe. Eu vou ver aqui como é que está o intermeio. Legalzinho. Mas ele quase não encosta no fundo ali, né? Ele só toca aqui no final. Então eu vou entrar um pouco mais. E aqui no meio eu vou colocar um keyframe para ele já chegar mais próximo ali do fundo. E agora eu vejo que ele encosta lá e começa a aumentar. Aqui eu acho que dá para ele ficar maior ainda um pouquinho. Essa é a animação. E agora eu já posso dar o bake. Vou vir aqui, lá no finalzinho, e clico em Bake Image Sequence. Ele vai carregar aqui por alguns segundos. E nada acontece na viewport, porque eu preciso jogar essa informação de sequência de imagem dentro do Shading. Então eu vou vir aqui no Workspace de Shading. E vou trazer aqui com o Edge, Texture, Image Sequence. Ele vai aparecer a pastinha para eu navegar. E eu vou escolher aqui onde eu coloquei para ele fazer o cache, né? Seleciono todos com A e Import Image Sequence. Ele já configurou o nó direitinho.
E eu vou só marcar essa opçãozinha de auto refresh, que é para ele atualizar na viewport automaticamente. Segurando Ctrl e Shift eu clico aqui no nó e ele já joga a visualização ali. E pra gente ver onde é que tá indo, eu vou dar um split aqui e trazer uma timeline pra gente poder navegar aqui. Também essa bola aqui tá meio que atrapalhando, né? Eu vou mudar aqui a visualização dela em Viewport Display de Textured para Wire. Assim a gente pode ver através dela. E olha só, o painting já está acontecendo ali, né? Já dá para ter uma ideia mais ou menos de tempo e do que vai acontecer. Ela não está pintando tudo ali no canto. E é uma coisa que a gente pode mudar já nesse estágio aqui. Vou vir aqui nesse keyframe e colocar ele mais para trás. Não tanto. E esse aqui só um pouquinho. Já deve melhorar. Mas agora eu já posso mudar coisas como a cor, por exemplo, dessa tinta, que eu quero que ela seja um puro branco, né? Eu vou clicar aqui de novo e vou mudar aqui a opção de cor para ficar branco. Também vou aproveitar que estou aqui e vou marcar essas duas opções de Multiply Alpha e Multiply Depth, que assim ele vai criar uns efeitos de sobreposição de tinta que vai ficar interessante para esse efeito que parece com uma pintura de tinta, né? E agora, onde estão os efeitos mais legais, é aqui na opção do Canvas. Eu vou descer um pouco e tem aqui essa aba de Effect. Eu vou escolher esses dois efeitinhos de Spread, que ele vai meio que crescer a pintura conforme passa. E o Drip, que ele dá meio que uma sobreposição como tinta mesmo. Vou colocar aqui um valor mediano. E é interessante a gente perceber que nesse efeito de Drip tem esse campo de Weights, né, onde você pode mudar a intensidade dos valores. Ou seja, a gente pode entender com isso que esse efeito de drip ele reage às físicas do mundo, né? Isso a gente vai usar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou dar um bake aqui para ver como é que ele está se comportando agora. E agora a gente vê aqui que não mudou muito, porque primeiro a gente tem que vir aqui selecionar esse nó, e aqui no menu do N eu tenho que vir aqui nesse Source, e vou apertar essa setinha rodando aqui para ele recarregar a fonte da imagem. Aí ele vai recarregar. E olha só o que está acontecendo. Agora ele tem esse efeitinho que dá pra gente ver ali, né? Que a tinta começa a cair, obedecendo à gravidade, que é muito legal. Eu acho até que ficou um pouco curto o tempo. Eu acho que essa bola tem que... a animação tem que acontecer um pouco antes. Vou arrastar mais ou menos todos os keyframes para antes. Ela só começa a partir de uns 6 frames depois. Vou colocar aqui. E vou trazer esse mais para antes. E esse também. Vou dar uma aumentada também aqui. Agora, como eu tinha mencionado do Weight Fields, eu vou colocar aqui também um Force Field, que é esse Turbulence. O que ele vai fazer é bem simples, ele vai dar meio que uma tremida nas físicas do mundo, né? Então ele vai adicionar um pouco de detalhe, vai ficar meio mais parecido com a borda do que seria uma aquarela, né? Eu vou colocar ele aqui e vou aumentar um pouco aqui a força para 2 e colocar um pouco de noise aqui também. Agora também vai ser meio que um bake final já, então eu vou aumentar aqui essa resolução para 2K, né? Acho que se eu multiplicar por 8 esse valor, ele já chega em 2048. E eu posso clicar aqui em Bake Image Sequence. Ele deve demorar um pouco mais, proporcionalmente ao aumento da resolução, mas... E daqui a pouco a gente vê como que fica esse resultado. E a gente tem esse resultado aqui, que já está bem legal. O único problema que eu vejo com ele é que a gente vê essas formas muito arredondadas aqui na borda, né? Que é o que vem do nosso brush. Para resolver isso é bem simples, eu vou só alterar a geometria do brush. Vou colocar aqui um Displace e vou criar uma textura nova e editar ela clicando nesse botãozinho aqui. Vou colocar um Clouds, deixar ela maior. Assim.
E para ela pegar um pouco mais de detalhe, vou colocar uma subdivisão. Assim. E jogar ela para antes. Aqui talvez tenha criado alguns cantinhos. Então eu vou colocar também outra subdivisão depois. Assim, para dar uma suavizada. Isso já deve funcionar bem. Mas é bom sempre checar a ordem dos modificadores. Porque nesse caso aqui a gente tem o modificador de Dynapaint, que a gente não altera aqui. Mas ele está sendo aplicado antes dessa geometria. Então isso que a gente fez não ia mudar nada. A menos que a gente jogue ele para depois. Aí primeiro ele vai computar a geometria e o displace. Depois ele vai fazer o cálculo de painting, né? Então agora sim deve funcionar. Vou voltar aqui no meu canvas e apertar Bake novamente. E agora que a gente está com esse detalhe mais interessante, eu vou renderizar ele para uma sequência de imagem que a gente vai usar mais tarde no Compositor. Primeiro de tudo eu vou esconder esse brush, né? A gente não vai precisar dele para renderizar. Vou vir aqui para garantir que ele não vai sair no render em Visibility e vou desmarcar aqui Show in Renders. E vou também dar um H aqui para esconder na Viewport, porque primeiro a gente vai usar só esse render aqui da Viewport mesmo. Eu vou desmarcar esse overlay aqui para a gente ver só a animação. E vou vir aqui nas opções de Output. Vou escolher PNG e vou criar uma outra pastinha aqui do lado dessa. Vou chamar ela de Mask. Selecionar ela e apertar em Accept. Agora eu vou dar aqui um Viewport Render Animation. Então essa é a máscara que vai revelar o cenário. E galera, a partir daqui a gente vai pular pro Compositor e o restante do vídeo vai estar na parte 2, ok? A gente se vê por lá.